Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Mais uma vez nós nos reunimos como povo do Senhor para juntos adorarmos, louvarmos e bendizermos o nosso Senhor. Mas antes de nós iniciarmos o nosso culto, como todas as semanas nós fazemos, aqueles nossos avisos rotineiros, não é? Aqueles nossos avisos já conhecidos, mas esquecidos por muitos. Terça-feira nós temos reunião de oração, todas as terças-feiras. Nós estamos fazendo essa reunião via WhatsApp. O pastor coloca uma breve meditação no WhatsApp, nós ouvimos, meditamos juntos com o áudio que o pastor posta lá no nosso grupo de WhatsApp. Depois nós temos um período para colocar os nossos pedidos de oração. E aqueles que querem orar, o fazem também em forma audível, em áudio. E nós oramos juntos, compartilhamos juntos desse momento de busca ao Senhor, de buscar o Senhor por intermédio da oração. Se você não participou ainda, tem sido uma bênção. Nós convocamos você como povo do Senhor, como aquele que sabe que a oração é importante, para estar junto conosco, orando ao nosso Deus, às terças-feiras, às 20 horas, no grupo lá do WhatsApp, o grupo de WhatsApp da igreja, ok? Quinta-feira, o nosso culto de meditação e estudo na palavra do Senhor. O pastor também coloca a liturgia, a programação desse culto lá no nosso grupo, posta a mensagem em vídeo no nosso canal do YouTube, e nós cultuamos ao Senhor, participamos desse culto juntos, também de forma online, todas as quintas-feiras. Além desses trabalhos, irmãos, nós temos tido aula na escola dominical, mensagens para as crianças. Participe, incentive seu filho a participar, incentive os seus amigos a assistirem também. Compartilhe o link dos cultos. Agora é um momento missionário. Se você está aí na sua casa, há tempo, pegue o link do culto, mande para alguém ouvir a mensagem desta noite. Tenho certeza que a palavra do Senhor irá falar grandemente ao seu coração e ao coração daquele que você enviar esse link para ouvir a palavra do Senhor. Faça isso. Também lembrando os irmãos a respeito dos dízimos e das ofertas. Costumeiramente eles têm sido feitos de maneira virtual, de maneira digital. As pessoas fazem o depósito dos seus dízimos, das suas ofertas. E aquelas pessoas que não têm essa facilidade ou têm alguma dificuldade quanto a isso, os nossos diáconos recolhem o envelope com o seu dízimo e a sua oferta aí na sua casa. Você pode ligar para o diácono Alceu ou o diácono Rafael, eles vão programar com você o dia para retirar o envelope com você, ok? Vamos então cultuar o Senhor. Vamos iniciar o nosso trabalho dessa noite e adorarmos o Senhor. Para isso eu quero convidar a você a compartilhar a leitura de um texto das Escrituras. Acompanhe aí comigo o texto que se encontra na carta do apóstolo João, 1 de João, capítulo 5, a partir do verso 11, versos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Queridos, esse texto nos diz que aquele que está em Cristo, aquele que tem o Filho, este tem a vida eterna. O que nós podemos entender por isso? Céu, plenitude de alegria na presença do Senhor. Quem tem o Filho tem a vida, e a vida eterna. Não essa vida simples que nós conhecemos aqui, passageira, transitória, mas a vida eterna em Cristo Jesus, o céu. E a palavra de Deus nos diz também que aquele que não tem o Filho de Deus, aquele que não tem a Cristo em sua vida, esse não tem a vida, ou seja, não tem vida eterna, não tem céu. Se você nesse instante é contado como um desses que tem o Filho, desses que foram alcançados pelo amor, pela misericórdia, pela graça do Senhor, saiba que você tem a vida eterna em Cristo Jesus. E isso enche o nosso coração de alegria e nos faz exultar na presença do nosso Deus e nos reunirmos então para adorá-lo,
para louvá-lo de todo o nosso coração. E hoje é um dia muito especial para nós cristãos. Nós nos lembramos com o nosso coração entristecido a respeito daquilo que Cristo fez na cruz em nosso favor, do pecado que caiu sobre Cristo, do pecado que Ele levou sobre si lá no madeiro, para me salvar, para te salvar. Mas nós nos alegramos porque a morte não derrotou Cristo, porque a cruz não deteve o Senhor, nem muito menos aquela pedra, mas Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, e por isso a nossa fé não é vã. Por isso nós podemos louvar, nós podemos adorar o Senhor, porque nós adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Vamos cantar e vamos adorar o Senhor, dizendo que porque Cristo vive, nós podemos crer no futuro, nós podemos crer na eternidade, nós podemos crer no amanhã. Vamos juntos adorar o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz pagou Senhor, nós engrandecemos e louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem sido tão bom para nós, tão misericordioso. O Senhor tem sido tão compassivo, Deus, com as nossas misérias, com os nossos pecados. Tem nos abençoado, Deus, com toda sorte de bênçãos. Por isso nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que guarda, é o Deus que cuida, é o Deus que sara. Louvado seja Teu nome, Senhor. Louvado seja Teu nome, para todo sempre. Recebe de nós, ó Deus, o culto que nós prestamos ao Senhor, de louvor, de adoração, de gratidão.
E recebe também, ó Deus, o culto daqueles que estão junto conosco agora, nos seguindo pela internet, estão com o coração unido ao nosso, te adorando. Recebe o louvor das famílias do Senhor espalhadas por todos os cantos dessa cidade, desse país, ó Deus. Fica conosco, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Como é bom poder adorar a Deus, não é verdade? Como é bom poder lembrar que Deus nos ama. E eu quero ler mais um texto das Escrituras Sagradas, compartilhar com você mais um texto das Escrituras que fala a respeito desse amor, que fala a respeito desse cuidado que Deus tem para com cada um de nós. Acompanhe a leitura, vamos ler juntos o Salmo de número 103, a partir do verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus nos conhece como somos. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos frágeis. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós precisamos dele constantemente. Entendendo tudo isso, nós, na presença desse Deus que é todo poderoso, que tudo sabe, que nos conhece tão bem, nós queremos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e clamar por perdão ao Senhor, pedir que Ele nos abençoe, que Ele nos perdoe. Vamos fazer isso juntos? Feche teus olhos aí na sua casa, curve a sua cabeça, pense na sua vida, no seu caminhar, e juntos vamos orar a Deus, vamos pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ouve. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é como um pai que se compadece de nós, seus filhos. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem misericórdia daqueles que o temem, e nós te tememos, ó Deus, nós te amamos. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor perdoe as nossas falhas como povo do Senhor, como igreja. Perdoa, Senhor, as nossas omissões, perdoa, Senhor, a nossa fraqueza, nos fortalece. Perdoa-nos, ó Deus, também individualmente. Eu sei que nessa hora muitos estão colocando a sua vida na tua presença, Pai, e o Senhor tem poder para sondar cada coração, para conhecer aquilo que está no coração de cada um nesta hora, Deus. Por isso clamo ao Senhor, ouve, ó Deus, o nosso pedido de perdão e nos perdoa. Perdoa-nos, ó Deus, torna-nos limpos, alvos mais que a neve, e prontos para oferecermos ao Senhor o louvor que é devido ao teu nome, a gratidão, o amor, a devoção ao Senhor que só o Senhor merece. Deus, fica conosco no decorrer desse culto e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora nós juntos vamos adorar o nosso Senhor de todo o nosso coração. Nós vamos continuar adorando o Senhor e dizer que estar na presença do Senhor é muito melhor do que estar em qualquer outro lugar. Vamos dizer isso, vamos cantar isso ao Senhor. Louvemos juntos ao nosso Deus.
Amados, a nossa história não teria sido a mesma se aquilo que Cristo fez em nosso favor não tivesse acontecido. A vinda do Senhor Jesus separou a história, e hoje todos aqueles que acreditam ou não acreditam no Senhor Jesus têm a história da humanidade dividida pela vinda do Senhor Jesus. E é motivo de alegria para nós nos alegrarmos hoje juntos, comemorando a ressurreição de Cristo Jesus. Aquela morte não representava o fim. E ao terceiro dia, quando ele se levantou, as tuas mãos vitória trouxe para mim. Adorarei os teus, tua fama entre as nações, ao teu nome toda a terra se dobrará. Jesus, terceiro dia,
do nosso Deus. A cruz, a morte, não deteve o Senhor. Ele ressuscitou. E por isso nossa fé não é vã. Por isso nós não adoramos um Deus morto, mas adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Vamos continuar adorando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor. exaltação pertencem a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós podemos juntos adorá-lo. Nós podemos, Senhor, declarar do nosso amor, da nossa devoção, da nossa gratidão que temos a Ti, ó Pai, por tantos benefícios que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida.
Te adoramos, ó Deus, porque nesta hora, mais uma vez, o Senhor se faz presente na nossa vida. Ó Deus, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos dê outros momentos tão preciosos como esse, Pai. E que o Senhor, que tem todo o poder, toda a autoridade, visite agora os nossos corações com a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Fala com o Teu povo. Muda em nós aquilo que precisa ser mudado, Deus. Quebra em nós, ó Deus, aquilo que tem que ser quebrado. E faz de novo, Senhor, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Senhor, Te louvamos, Te bendizemos, Te exaltamos e Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale com o nosso coração. Tudo isso nós Te pedimos confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz em Cristo Jesus. Nós estamos nesta noite celebrando a ressurreição do nosso Mestre, do Senhor Jesus. Quero usar o texto bíblico de Êxodo 2, capítulo de 1 a 6. Êxodo 2, capítulo de 1 a 6. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Vamos orar mais uma vez, amados. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, mesmo que virtualmente, Pai, estarmos reunidos para louvar e bendizer o Teu nome, Senhor, pela Tua infinita graça e amor pelas nossas vidas. Senhor, sê conosco agora, Senhor, nesse momento do culto, quando vamos meditar, Senhor, sobre a Tua palavra. Esclarece as nossas mentes, abre o nosso coração e o desejo, Senhor, de aprendermos de Ti e de praticarmos, ó Pai, aquilo que a Tua palavra nos ensina. Nós pedimos essa bênção, Pai, agradecidos, louvando e bendizendo o Teu nome em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amados, como eu disse, o tema é sobre a Páscoa cristã. E para entendermos a Páscoa cristã, vamos voltar então ao texto. Esse texto, ele está falando sobre a instituição da Páscoa judaica. E entender um pouquinho isso, amados, que a Páscoa, essa grande celebração, ela tem lugar central nas Escrituras. No Antigo Testamento, a Páscoa fala da libertação de Israel do terrível cativeiro do Egito. No Novo Testamento, a Páscoa se refere à morte e à ressurreição de Cristo, que nós estamos lembrando justamente nessa época. Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte e poderosa através do sangue do Cordeiro. Deus nos tirou também do cativeiro do pecado pelo sangue de Jesus, derramado na cruz. A morte do Cordeiro, na Páscoa judaica, era um tipo ou uma figura da morte de Cristo Jesus. E por isso ele foi chamado por João Batista, quando ele encontra Jesus, ele diz: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aí, ele une esses dois momentos da Páscoa judaica com aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento. E diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, algumas lições que nós queremos tirar desse texto para nós nessa noite. Em primeiro lugar, amados,
é que o livramento da morte depende da morte do Cordeiro. Versos 5 e 6, o texto diz o seguinte: o Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Quando a Páscoa, amados, foi instituída, Deus ordenou a Moisés que cada família se reunisse para matar o cordeiro, e essa seria a sua última refeição na terra do Egito. O cordeiro morto naquela tarde, por ordem de Deus a Moisés, significou que Cristo faria o que Cristo faria para nos libertar, para libertar todos aqueles das garras do pecado, aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus, das garras do pecado. Não foi a vida do cordeiro, mas a morte dele que trouxe livramento ao povo de Israel. Assim também somos libertados do pecado e da morte pela morte de Cristo Jesus. Isso é fundamental, amados. Cristo veio para cumprir a vontade de Deus, e isto é morrer pelos pecadores. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, aquele que nos livra através da sua morte, nos livra de todo o pecado. Esse é o primeiro ponto, amados, que eu quero meditar com os irmãos, justamente isso. O livramento da morte depende da morte do Cordeiro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em segundo lugar, amados, o livramento da morte depende de estar debaixo do abrigo do sangue. Versos aí, eu quero destacar o verso 7, o verso 13 e o verso 14. Esses versos nos dizem o seguinte: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A libertação de Israel, amados, dependeu não apenas da morte do Cordeiro, mas também do seu sangue, que foi aspergido na porta, nas ombreiras das portas das casas dos israelitas. Isso também se aplica a nós, amados. Nós precisamos estar debaixo do sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para sermos salvos. A fé que nos leva a marcar as nossas vidas com o sacrifício de Jesus. Não há remissão, amados, de pecado sem derramamento de sangue. Nas 2 Páscoas nós vemos esta marca. O sangue foi derramado e ali aspergido, para que isso significasse a marca do livramento do Senhor para as nossas vidas. Também não é o sangue de qualquer cordeiro, isso é importante nós lembrarmos, não é o sangue de qualquer cordeiro que nos pode purificar do pecado, mas apenas o sangue do cordeiro sem defeito, sem mácula, santo, sem pecado, e esse é o sangue de Jesus. Muitos têm se enganado, amados, colocando outras coisas, ou outras entidades, e através dela querendo chegar a Deus, amados, mas é só o sangue de Cristo Jesus que vai nos livrar realmente do pecado. Nós lemos aqui na liturgia um texto que diz: olha, se nós estivermos em Cristo, aquele que tem Cristo tem vida, aquele que não tem Cristo não tem a vida. Essa é a verdade, amados, para nós. O sangue que nos liberta não é qualquer sangue. O sangue que nos liberta é o sangue de Cristo Jesus. Por ele nós fomos remidos, por ele nós fomos comprados, por ele nós somos purificados e por ele nós somos justificados. Uma coisa importante aqui, amados, com relação à Páscoa, está no verso 13, quando ele diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue,
passarei por vós. Esse verbo passarei, amados, é justamente o verbo que dá significado ou sentido, ou da onde se origina a palavra Páscoa. Isso é importante nós entendermos. O anjo naquela noite no Egito passou sobre ele, né? E quando viu o sangue na porta dos israelitas, então é esse o sentido: passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Páscoa é isso, amados. É o não olhar de Deus para as nossas vidas quando o sangue está sobre as nossas vidas, o sangue que purifica, que nos salva. Deus fez isso através do anjo no Egito, faz isso através da sua obra nas nossas vidas. Deus não vê os nossos pecados, porque eles foram lavados no sangue de Cristo Jesus. Jesus não foi maltratado e morto apenas, amados, pelos açoites e pela condenação dos judeus, nem só pelo desprezo e pela acusação também dos judeus, mas a ira de Deus sobre o pecado, amados, quando ele diz assim: passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Amados, o que estava sobre Cristo na cruz não era apenas a condenação dos romanos e nem também a ira do povo judeu, amados, mas quem estava sobre a vida de Jesus naquele momento era a ira de Deus. E lá, amados, em Hebreus, o autor dos Hebreus lembra isso para nós, e ele diz uma coisa muito marcante e terrível para nós, que nós devemos lembrar. Ele diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É essa condenação, amados, que estava sobre o Egito, é essa condenação que está sobre o mundo de hoje, amados, pela qual nós só vamos nos livrar pelo sangue, lá do Cordeiro que foi morto, aqui pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Amados, não queremos ficar debaixo da ira do Senhor. O Senhor Jesus sofreu a ira de Deus para que nós, que estamos marcados com o seu sangue, amados, pudéssemos ser livres hoje. Esse é o significado da Páscoa. Deus não vai olhar os nossos pecados se nós estivermos marcados com esse sangue, porque a sua marca, a sua ira já foi sobre a vida de Cristo Jesus. Terceiro lugar, amados, importante também, é que os que foram libertos pelo sangue precisam se alimentar do Cordeiro. Verso 8 diz assim: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Aqueles que foram salvos, amados, pelo sangue, também se alimentaram do Cordeiro na Páscoa judaica. Eles estavam ali na iminência de como famílias estarem sendo fortalecidos agora pelaquela refeição, amados, para a caminhada que teriam que fazer, comendo a carne do Cordeiro, né? E ali com as ervas amargas, para relembrar tudo aquilo. Aqueles que são salvos pelo sangue de Cristo precisam também se alimentar de Cristo. Não fisicamente, amados, como foi lá no Egito, mas um alimentar espiritual de Cristo. Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Esse, amados, é o alimento para as nossas almas, Cristo Jesus. Assim como o maná, que foi providência de Deus para o sustento do povo lá no deserto depois da Páscoa, assim Cristo é a providência de Deus para nos sustentar, para sustentar a sua igreja até o dia da sua volta. Precisamos nos alimentar do Senhor Jesus. Em quarto lugar, amados, e último, os que celebram a Páscoa do Senhor precisam lembrar ou lançar fora todo o fermento da maldade. Verso 15 diz assim: 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas,
Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Durante a celebração da Páscoa judaica, amados, os israelitas não podiam comer nenhuma espécie de fermento em sua casa, né? E nem pão levedado, ou pão que usa fermento. O fermento é considerado, amados, um símbolo de contaminação, é um símbolo do pecado aqui. Era símbolo de impureza, por isso eles precisavam nesse período estar livres dessa contaminação. Isso serve para nós também. Paulo traduz essa questão e deixa bem claro, amados, em 1 Coríntios 5, capítulos 7 e 8. A palavra diz o seguinte: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amados, fica claro para nós essa questão. Paulo junta aí nesse versículo as duas Páscoas, judaica e a Páscoa cristã, dizendo qual deve ser a nossa atitude, o que é símbolo e o que é realidade para nós, amados, e o que é gratificante e o que realmente vai tocar o coração de Deus. Quando celebramos a Páscoa cristã, amados, precisamos nos lembrar do sacrifício feito por Jesus a nosso favor, a morte do Senhor Jesus, o corpo que Ele deu para ser sacrificado a nosso favor. Também precisamos lembrar, amados, do sangue que Ele derramou para salvar o nosso livramento, para selar o nosso livramento do pecado. Esse sangue é o sangue da nova aliança que Jesus fez conosco. Ele deu o seu próprio sangue para que a ira do Senhor não caísse sobre as nossas vidas. Também precisamos nos lembrar, amados, que aqueles que são libertos precisam se alimentar constantemente de Cristo. Isso significa hoje, amados, buscarmos comunhão na sua palavra, buscarmos comunhão em oração, para que tenhamos forças, amados, para lançar fora da nossa vida a maldade e a malícia, para que vivam e através dessa celebração e constantemente em sinceridade e verdade diante do nosso Deus. Seja o ensino da palavra para nós, amados, que nós possamos nos apropriar não dessas histórias que estão acontecendo, desses desvios que o mundo quer colocar sobre aqueles que estão buscando celebrar a Páscoa, mas essa é a verdadeira celebração, né? Que nós possamos lembrar dessas coisas, amados, que o texto nos deixa claro, para que nós possamos viver em Cristo Jesus e nos aproximar cada dia mais dele em sinceridade e verdade. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa igreja, amados, no entendimento da sua palavra e de tudo o que aconteceu, para nos livrar da ira de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor levou sobre si o nosso pecado. O Senhor levou sobre si a ira de Deus, para que assim nós pudéssemos viver eternamente com Ele. Que Deus nos abençoe, amados. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sempre presentes no nosso coração. Amém. Nós vamos ouvir um hino, amados, preste atenção na letra desse hino, e seja edificado e louve também ao Senhor através dele. Bendito por nós todos.
persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Amados, nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Queremos que você celebre a Páscoa do Senhor Jesus. É uma alegria imensa para o povo de Deus, o renovar isso nas nossas vidas, o relembrar de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Que você esteja aí desfrutando deste momento para a sua vida e se apegue cada dia mais, busque, se entregue realmente ao Senhor Jesus, porque através dele nós temos vida eterna. Isso é uma bênção maior daquelas que nós podemos enumerar. A maior bênção é ter a vida eterna e viver plenamente com Cristo Jesus. Eu quero orar com você nesse momento, depois nós vamos encerrar com a bênção e cantarmos o Amém Tríplice. Vamos orar. Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, pela bênção que temos, ó Deus, de receber a salvação através de Cristo Jesus, ó Pai. Senhor, nos perdoa, Senhor, por tudo aquilo que fazemos, ó Deus, e é por esse pecado que o Senhor Jesus veio, que o Senhor Jesus sofreu, que o Senhor Jesus morreu, e também o Senhor Jesus ressuscitou. Obrigado, Pai, por tão grande bênção nas nossas vidas, ó Pai. Que isso seja significativo, Pai, e nos encha o coração, Pai, de ânimo, de alegria, de motivação, Senhor, para que nós sejamos servos fiéis a cada dia mais a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela Páscoa de Cristo Jesus. Nós louvamos o Teu nome, nós Te adoramos na beleza da Sua santidade, e fazemos isso no nome santo e precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Recebei a bênção, amados. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, a iluminação e também o poder para sermos testemunhas do Espírito Santo, Senhor, esteja convosco e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus.